Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que vocês tenham passado muito bem de ontem. E vamos lá, terça-feira, correção dos exercícios das páginas 160 até 165. E como eu disse para vocês ontem, era muito simples, né, pessoal? Interpretação de gráficos. Tá? Apesar de ter vários exercícios, foram muito simples, tá? Lembrando que hoje, assim como eu expliquei ontem, a nossa aula tem 3 momentos, tá? Momento 1, correção desses exercícios. Momento 2, vídeo, um videozinho, e aí a gente vai se familiarizar com o conteúdo de moda, média e mediana. E o momento 3, aí vocês vão fazer também já alguns exercícios de moda, média e mediana, ok? Mas é só me acompanhar aqui no vídeo dessa correção que eu vou falar para vocês de novo no finalzinho, tá bom? Vamos lá, então. Correção dos gráficos, das interpretações de gráfico. Mas antes de mais nada, eu não poderia deixar de comentar com vocês que aqui na página 158 aparece os vários gráficos que vocês iam responder as primeiras questões. Gráfico de barras ou colunas, pictograma, gráfico de barras duplas ou colunas duplas, como vocês preferirem, o gráfico de linhas e na página 160 o gráfico de setores. E aí, exercício 1. Bora lá então? Qualquer dúvida é só chamar, ok? De acordo com as informações apresentadas anteriormente, responda. No Brasil, em 2016, que tipo de internet, banda larga, fixa ou móvel, predominava na região sudeste e na região centro-oeste? Já deixei até anotadinho aqui para vocês qual gráfico que tratava esse assunto, que é o de barra ou colunas duplas, aqui na página 159, tá? Na página de trás. E, voltando à pergunta, qual tipo de internet? Banda larga, fixa ou móvel? Predominava na região sudeste e no centro-oeste. E aí vocês vão ver lá que tanto na região sudeste como na centro-oeste, o que predominava era a banda larga móvel. Então vou anotar aqui, ó. Em ambas as regiões, predominava. Tá aqui na página de trás, tá, galerinha? A internet de banda larga móvel. Tá bom? Não vou ficar voltando não, tá? Mas tá aqui atrás, ó. No gráfico de barras ou colunas duplas. Já deixei aqui anotadinho. A letrinha B, por exemplo, tá aqui na de setores. Aqui, ó. No gráfico de setores. Olha só. Qual era a porcentagem de pessoas que usavam apenas a internet por 3G ou 4G no ano de 2016? Aqui, ó. Usuários de internet pelo telefone celular por tipo de conexão usada de maneira exclusiva ou simultânea em 2016. Aí, ó, 3G ou 4G, 11%. Então, essa estava aqui, tá? Qual a porcentagem? 11%. Certo? Qualquer dúvida é só chamar. Letrinha C. No ano de 2016, que porcentagem dos usuários brasileiros acessavam a internet no trabalho? E aí a gente tá aqui, ó. No trabalho, porcentagem até 100. No trabalho, 40%.
Então, aqui, 40% dos trabalhadores acessavam, aliás, 40% acessavam a internet do trabalho em 2016. Letrinha D, também naquele mesmo gráfico de barras ali atrás, está na 158. No Brasil, de que local os usuários mais acessavam a internet em 2016? E aí, de novo, no mesmo gráfico, 2016, de que local de suas casas ou de suas residências, certo? No Brasil, de que local os usuários mais acessavam a internet em 2016? De casa. Como que tá lá? De casa. Ou de suas residências, como vocês preferirem, certo? Então tá aqui a resolução do exercício 1. Bora lá pro 2. Ao vencer o torneio de Roland Garros em 2017, o espanhol Rafael Nadal tornou-se o primeiro tenista da história a ganhar 10 títulos no mesmo torneio do Grand Slam. Observe no pictograma a pontuação dos 5 tenistas que mais venceram Grand Slams em 2017. E aí tá aqui a pontuação desses tenistas, né? Rafael Nadal, Roger Federer, Stan Wawrinka e assim por diante. Perguntinha, que é o que importa para nós. Qual é a imagem e como ela está sendo usada para apresentar e comparar os valores apresentados no pictograma? Qual é a imagem, pessoal, desse pictograma? Troféus. Troféus. E como ela está sendo usada para apresentar e comparar os valores? Vocês perceberam, galerinha? Que ela está preenchida, olha só, para representar a pontuação, ó. A pontuação é representada pelo seu preenchimento, olha só que bacana. Então é isso que a gente vai responder, ó. E como ela está sendo usada para apresentar e comparar valores? E vou colocar eles, tá? Os troféus. Só para você não ter dúvida. Estão preenchidos de acordo com as pontuações. E era mais ou menos isso que você colocaria com as suas palavras, ok? Letrinha B. Qual é a diferença entre a pontuação dos tenistas Rafael Nadal e Roger Federer? Aí você ia fazer 5.380. 5.380 menos 4.360. Diferença 1.020 pontos. Diferença de 1.020 pontos. Opa! 3. Considerando as informações do gráfico ao lado, responda as questões. De quantos milhões foi o aumento de passageiros de 2012 para 2015? Olha só, 2012, 100 milhões. 2015, 117,8 milhões. Pessoal, era só vocês terem feito a subtração, tá? 117,8 menos 100. Esse 100 é um valor redondo, né, pessoal? Nem precisaria de fazer. 117,8 tira 100, só sobra o 17,8, né? Então, essa seria a diferença, tá? 17,8 milhões. Essa diferença, certo? Letrinha B. Com o auxílio de uma calculadora, determine a quantidade de passageiros no período de 2012
a 2016. E aí agora a gente tem a soma desses passageiros, certo? E aí, somando na calculadora, como vocês preferiram, calculadora, celular, enfim, vocês chegaram no total de 553,6 milhões de passageiros, certo? Bora lá então pro 4, galerinha, da 162 já. Bom, esse 4 fala de um gráfico, né? De resultados de receitas e despesas de uma empresa. E é o mesmo gráfico, tá, pessoal? Mesmo gráfico. A única coisa que muda aqui é a escala dos valores. Aqui vai de 5 em 5 e aqui também de 5 em 5, mas com a distância desses valores maiores. Então, se você pegar a régua e medir, por exemplo, do 0 até o 5 ou do 20 até o 25 aqui, a distância vai ser menor que essa daqui. Então, aqui a escala aumentou, tá? A escala real de diferença de cada número aqui mudou, tá? Tá maior, por isso que aí o gráfico apresenta a diferença maior, tá? Bom, enfim, como vocês viram, pergunta A, sabendo que há lucro quando as receitas são maiores que as despesas e prejuízo quando as despesas são maiores que as receitas, em qual ano essa empresa obteve lucro? Então aqui, ó, 2017, receita é maior que a despesa, lucro 2016, despesas maiores que a receita. Então, lucro em 2017. Qual foi a diferença entre os valores das receitas e das despesas? Receita 45 mil, despesas 35 mil. Ou seja, a diferença é de 10 mil reais. Ok? E letrinha B. Os gráficos apresentam as mesmas informações. Que diferença podemos perceber na construção desses gráficos? Acabei de comentar com vocês, né, pessoal? A escala, o tamanho, tá? A escala do gráfico 2 é maior. E qual a impressão você consegue ter em relação a essa diferença de construção? A diferença no gráfico 2 parece ser maior. Quando eu falo a diferença dos valores, tá, pessoal? Dá a impressão, né, de que é maior entre as receitas e as despesas, tá? Mas era isso. Bora lá pro 5. A energia elétrica pode ser gerada com diferentes fontes. No Brasil, as principais fontes usadas são o vento, água, fogo e átomos, tá? Vento, energia eólica, água, energia hídrica, fogo, energia térmica e átomos, energia nuclear. De acordo com o gráfico, qual é a fonte que mais produz energia elétrica no Brasil? Olha aqui, pessoal. Hídrica. Qual é a porcentagem que ela representa? 68,1%. Hídrica, sua porcentagem 68,1%. Como eu disse para vocês, simples esses exercícios de ontem, hein, galerinha? Vamos lá!
Exercício 6, página 163, já de novo. Apenas com as informações do gráfico ao lado é possível determinar quais as regiões brasileiras apresentam a menor quantidade de domicílios com acesso à rede de esgotos. Justifique sua resposta. E como vocês podem ver, aqui se trata de domicílios com acesso à rede de esgoto no Brasil. E nós temos aqui a porcentagem das regiões. Estou marcando aqui as porcentagens porque é o principal detalhe, tá, pessoal? Porque aqui fala da porcentagem. Tem a porcentagem dos domicílios que têm acesso. E aqui a pergunta é possível determinar qual das regiões brasileiras apresenta a menor quantidade de domicílios? Quantidade não, pessoal. O gráfico mostrava porcentagem, tá? Então, não é possível, pois o gráfico mostra a porcentagem dos domicílios com acesso à rede de esgoto e não a quantidade. O professor, mas além disso, o gráfico mostrava a porcentagem dos domicílios que têm acesso à rede de esgoto. Aqui perguntava qual a menor quantidade. Independente, pessoal, se aqui na porcentagem estivesse mostrando a quantidade, a gente teria a maior e a menor. Daria para responder. Mas o principal fator é que aqui mostra porcentagem e não quantidade. Ok? 7. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, em 2017 houve uma redução de aproximadamente 38% na produção de ovos de Páscoa em relação a 2016, como pode ser observado no gráfico. Então, olha só. De 2017 para 2016, sim, caiu a porcentagem. Tá aqui, ó. Quantidade em milhões. Quantidade, mas caiu. E aqui diz que caiu aproximadamente 38%, porque já está calculado em relação aos valores, tá? Vamos para a perguntinha. Qual foi a redução na produção de ovos de Páscoa de 2014 a 2017? Represente essa redução em porcentagem. Bora lá então. Redução de 2014 a 2017. 2014, 80. 2017, 36. 80 menos 36. 44. Ou seja, eu preciso saber qual a porcentagem de 44 de 80. Porque 80 era o 100%. Então, a gente divide e depois transforma em porcentagem. Já fizemos isso, né? 44 dividido por 80, 0,55 vezes 100, 1, 2, ou seja, 55%. Então, essa redução, pessoal, foi de 55% de 2014 para 2017, certo? Bora lá pro 8 então, galerinha. O histograma é um recurso usado para representar graficamente as frequências por intervalos de classe. Observe a seguir como é representada
em uma tabela de frequências e em um histograma a quantidade de bebês nascidos na primeira semana de janeiro de 2018 em certa cidade de acordo com suas massas. Então aqui, ó, o peso dos bebês, né, as massas de 2,8 kg até 3, de 3 até 3,200, 3,200 até 3,400 e a quantidade de bebês dentro dessa faixa, tá? E aqui o total. Aqui da mesma forma, o gráfico de barras, certo? Primeira perguntinha. Quantos bebês nasceram nessa semana de janeiro? 100 bebês. Letrinha B. Qual é a amplitude dos intervalos de classe usados para indicar a massa dos bebês? E aí vocês podem ver, ó, que o intervalo é sempre de 200 gramas. Tá, pessoal? Ou 0,2 quilogramas ou 200 gramas. C. E qual é a porcentagem de bebês que nasceram com menos de 3,4 kg e mais que 3,8 kg ou 3,8 kg? Então, vamos aqui. Menos que 3,400. Olha só. Aqui, esse intervalo é justamente de 3,400, porque aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem esse risquinho, ou seja, os valores de 3,400 estão aqui até 3,600, mas não os 3,600. Como está perguntando menos que 3,400, então a gente pega essas três primeiras informações aqui, tá? Ou os três primeiros valores. Ou seja, 18 mais 8, 26. Com 4, 30. Então, até aqui a gente tem 30 bebês. Galera, 30 bebês de 100 bebês, coincidentemente, como são 100 bebês, né? Então, esses 30 bebês menores que 3,400 vai ser exatamente a 30%, tá? Qual é a porcentagem? 30%. E com mais, ou seja, maior que 3 quilos e 800 gramas. Vamos lá contar? E com mais de 3,8 kg, aí a gente 3,8 kg, aí a gente já vem aqui, ó. Inclusive, galerinha, essa informação não é tão precisa, porque aqui, ó, nesse intervalo de 3,800 até 4 quilos, pode ter bebês também de 3,800, pode ter. E a perguntinha com mais de 3,8 kg. Então, essa informação não é 100% precisa, mas a gente vai aqui, ó, porque a gente não tem a quantidade exata, né, de quantos são de 3,800 ou de 3,900, enfim. Somando, 14 com 6, 20, com 2, 22. 22 bebês, ou seja, 22%. Lembrando que essa informação aqui não é tão precisa, tá? Igual vocês me perguntaram ontem. Vamos para o 9? Observe ao lado como foi representado em um histograma o tempo de deslocamento dos alunos da escola para casa. E perguntinha A, qual é a amplitude dos intervalos de classe desse histograma?
E o intervalo de classes desse histograma tá aqui, ó, de 10 em 10 minutos, tá? De 10 em 10 minutos, ou seja, o intervalo de 10 minutos, nem precisa de colocar de 10 em 10, tá? Lembrando que essa resposta é na A, tá, pessoal? E o professor tá doidão aqui. Letrinha B. A maioria dos alunos leva quanto tempo para se deslocar da escola até a casa? A maioria aqui, ó. Entre 10 e 20 minutos. Então, a maioria, que são os 38 alunos, de 10... a maioria dos alunos leva quanto tempo para se deslocar? Então, a maioria dos alunos, que estão os 38, leva de 10 a 20 minutos para chegar até a sua casa, tá? Então, vamos arrumar aqui, ó. De 10 minutos a 20 minutos. E letrinha C, supondo que nesta escala estudam 500 alunos, quantos deles levam até 10 minutos para chegar à sua casa? Bom, pessoal, e aí você pode pensar de duas maneiras, né? Até 10 minutos para chegar à sua casa. Então, até 10 minutos são... Lembrando que aqui é a frequência relativa, então são 25%, ou seja, 25% significa 25 de 100. Supondo que nessa escola estudam 500 alunos, então de 100 para 500, 5 vezes mais. Se até 10 minutos eu tenho 25 de 100, então se 500 é 5 vezes mais, é só multiplicar por 5, tá? 25 vezes 5. E a gente teria 125 alunos. Ou, se não, você faz exatamente os cálculos, ó, 25% e multiplica depois por 500. Você vai ver que 25 dividido por 100 é igual a 0,25 vezes 500, 125. Tá? Então, fica à vontade. Eu acho mais prático você pegar o valor e multiplicar por 5. Se 25% é o mesmo que 25 de 100, 500, 5 vezes mais. 30 minutos ou mais para chegar à sua casa. 30 minutos ou mais. 12, 17. 17%, 17. 17 vezes 5 vezes mais 85 alunos. Ou 17 dividido por 100, 0,17 vezes 585 alunos. Certo? Bora lá, o 10. O histograma ao lado representa as faixas salariais dos funcionários de uma pequena empresa. De acordo com as informações do histograma, qual é a faixa salarial da maioria dos funcionários dessa empresa? Maioria, 25. 25% dos funcionários, de R$2.000 a R$3.000. Então, a maior faixa gira entre R$2.000 e R$3.000. Quantos por cento dos funcionários têm o salário maior que R$3.000? Maior que R$3.000. 12% mais 10% mais 7% mais 3%. 7 mais 3, 10. Com mais 10, 20. Com
com mais 12, 32% tem salários maiores que R$ 3.000. 11 e último, o gráfico de Gantt é usado geralmente para apresentar de maneira resumida as etapas de execução de um projeto. Possibilita que seja monitorado todo o planejamento realizado, contribuindo na execução do projeto e no cumprimento dos prazos combinados. Nesse tipo de gráfico, cada barra indica a previsão de início e de término de uma tarefa ou etapa do projeto. Observe como pode ser representado em um gráfico de Gantt, por exemplo, o projeto de construção da casa de Renata. Então aqui, pessoal, só para vocês entenderem, ó, de janeiro até fevereiro o projeto, de fevereiro até um pouquinho para frente de março, ou seja, ali entre o dia, por perto do dia 10 de março, as fundações da casa. Junto com essa fundação, aí já tem também a parte de paredes, né, de março até maio. Junto com essas paredes serão feitas também hidráulica e elétrica, né, também de março até quase junho. E aí, finalizando o telhado, por volta aí de final de abril até meados de junho, e os acabamentos até pode coincidir aqui com gente trabalhando no telhado também, mas aí vai praticamente de junho até julho, tá? Esse gráfico é muito interessante aí para financiamentos de casa, né? Vocês já devem ter ouvido falar de financiamentos de bancos, Caixa Federal, enfim, outros que têm essas etapas de construções, tá? Letrinha A. Existe alguma etapa que será realizada individualmente? Qual delas? Individual, pessoal, sozinha. Qual etapa que será desenvolvida sozinha? Só ela, individualmente. Individualmente, só o projeto. As outras pode até intercalar aqui, ó. Aliás, pode não, vai intercalar uma etapa com a outra. Existe? Sim. Qual delas? Projeto. Ou você desenvolve o projeto ou você não desenvolve o projeto, né? B. Nessa construção podem estar ocorrendo ao mesmo tempo as etapas de fundação e parede? Fundações e paredes? Sim. Paredes e telhados? Paredes e telhados? Sim. Acabamento hidráulica. Acabamento e elétrica e hidráulica. Acabamentos e elétrica e hidráulica. Não. Letrinha C. De acordo com o gráfico, estime quantos dias estão previstos para a construção das paredes. Das paredes, deixa eu voltar aqui, mais ou menos 30, 60, 70 dias. E do telhado, mais ou menos 30, 40, 50 dias. Galerinha, terminamos esse momento 1, essas correções, tá? Que levou aí bastante tempo para você corrigir, mas
Após essa correção, espero que vocês tenham ido bem. Falei que essa semana ia ser tranquila e essa parte foi muito tranquila, que foi a interpretação de gráficos. E agora vocês vão pro momento 2, assistir vídeos. Aliás, um vídeo de moda média e mediana. Lembrando, média é o que nós fazemos com as suas notas, com as notas de vocês. A gente soma todas as notas que vocês tiram e divide, por exemplo, a nota bimestral, né? Soma todas as notas que você tira e divide pela quantidade de instrumentos que a gente aplicou. Se bem que hoje em dia a gente faz somatório, né? Matemática a gente faz somatório. Então, deixa eu dar outro exemplo aqui. Média final de ano. Como que a gente faz? Soma as suas notas dos 4 bimestres e divide pela quantidade de bimestre que tem, que é 4. Isso é média. E aí, vocês vão ver também moda, que são os valores que mais se repetem em uma sequência, e mediana, que são os valores do centro dessa sequência. Se a sequência for ímpar, você vai ter um valor lá no centro, que é a mediana. Se essa sequência for uma quantidade de números pares, aí você vai ter 2 valores lá no centro dessa sequência. Tá? E aí você faz a média desses 2 valores, que será a mediana. Bora lá então, assistam os vídeos no momento 2 e no momento 3, vocês também vão resolver exercícios. Qualquer coisa eu tô aqui, é só chamar no particular que eu tô à disposição de vocês, tá? Bora lá então, até já!